Bom dia para você que está acompanhando o meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. Que bom, compartilha, deixe seu joinha, vamos pregar juntos a palavra de Deus, amém? Nesse estudo sobre o livro de Atos, hoje nós estamos no capítulo 22. Nós vemos no capítulo 21 que o apóstolo Paulo encerrou o capítulo 21 preso. E no capítulo 22, Paulo pede para falar ao povo, porque foi o povo que levantou o tumulto para que ele fosse preso. E Paulo pediu silêncio à multidão e começou a falar em hebraico. E isso fez com que todo mundo ficasse em silêncio. E Paulo começou dizendo que ele era judeu, nascido em Tarso, e se criou naquela cidade e que foi instituído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele começou dizendo que ele era exatamente como aquela multidão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi carta para os irmãos para Damasco, no propósito de trazer maniatados para Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ele estava dizendo que ele também já havia feito aquilo. Prendido pessoas, homens, mulheres que pregavam a palavra de Deus. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu me persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te ordenado faça. Deus, o próprio Senhor Jesus, ele estava vendo, estava falando. E isso vai mudar a história da vida daquele homem. Precisamos ouvir o chamado de Cristo. Precisamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. E Paulo viu aquela luz, falou com Jesus. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, receba novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Vereis o justo e ouvirdes uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, receba o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e nas sinagogas açoitava os que criam em Cristo. Quando se derramar o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava lá. Consentia nisso e até
guardei as vestes dos que matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe. Te enviarei para os povos, te enviarei para os gentios. E Paulo estava ali, falando em sua defesa, o seu encontro com Cristo. E ele, que era tão convicto que a sua religião era melhor, que a sua religião era certa, teve um encontro com Cristo, que vai mudar a sua sorte, que vai mudar a sua história. Você também precisa ter um encontro com Cristo, para que Deus possa te encher de uma fé maravilhosa. Paulo era convicto de que ele estava certo. Era convicto de que a palavra que ele ouvia, que ele pregava, era correta. Mas Deus quer fazer de você não um religioso. Deus quer fazer de você alguém com uma nova sorte, alguém com uma nova história, alguém que ouve a voz dele, que pratica os mandamentos dele. Paulo foi batizado de novo nas águas do batismo e a partir dali ele pregava corajosamente a palavra dele. Deus muda a história de uma pessoa, muda a sorte de uma pessoa a partir do momento que ela se encontra com Cristo. E Paulo livra-se de ser açoitado, porque todos que estavam ali sabiam que era verdadeiro o que ele tinha falado, que ele estava ali na morte de Estevão, que ele cuidou das capas daquelas pessoas que apedrejavam Estevão, e como ele viu alguém morrer por Cristo, dar a sua própria vida sem negar a palavra de Deus. Paulo perdeu todo o temor de ser preso, de ser açoitado, de ser morto e se encheu daquele amor que nada poderia impedir ele de pregar a palavra de Deus. Ele foi livre ali de ser açoitado porque ele não mentiu. Ele pregou a palavra de Deus independente das circunstâncias. Não negue a Cristo, não negue a sua fé e que Deus possa continuar falando ao seu coração. Que Deus te abençoe.